Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Questão: as ondas eletromagnéticas são verdadeiramente nocivas? Bem-amado, a capacidade vibratória de sua consciência unitária está bem além das capacidades vibratórias dos meios tecnológicos que existem nas ondas eletromagnéticas presentes em seu mundo de superfície. Sua capacidade para entrar no estado de ser é a garantia de sua capacidade para superar as frequências limitantes que existem no que vocês chamam poluição eletromagnética, que foram bem reais e que são, ainda hoje, bem reais. Compreenda bem que não digo que elas não sejam nocivas, mas sua consciência tem a capacidade, ela mesma, para transcender e superar essas ondas. Questão: a oração é um freio para a elevação da consciência? Bem-amada, tudo depende do que você chama de oração. A oração do coração é elevação de consciência. A oração repetida como uma ladainha, no mental, não provoca e não implica qualquer elevação de consciência, bem ao contrário, ela apenas faz reforçar as crenças. O coração é o elemento motor. A partir do momento em que a consciência se aproxima do coração, ela pode orar, mas a oração pode ser também um ato de graça, voltado à natureza, ocupando-se da terra ou se ocupando de atividades completamente materiais. Tudo depende da intenção, do ponto de vista e da consciência que vocês ali colocam. Assim, portanto, não posso responder que a oração seja um freio, mas, para alguns, a oração é uma crença e nada mais, enquanto que, para outros, ela será realmente um meio de elevação. Tudo depende, portanto, não da oração, ainda uma vez, mas de você mesmo com relação ao seu próprio coração. Questão: viver a morte, de um ponto de vista físico, suspensão da respiração, e vibratório, tremores internos e externos, é uma etapa no caminho para a luz? Então, bem-amado, não se trata da verdadeira morte, mas da pequena morte. Esse processo é completamente conforme ao que existe quando dos vits da consciência, que corresponde à parada da respiração. A respiração pulmonar e celular passa diretamente ao nível do coração. Naquele momento, há a pequena morte e não a morte com M maiúsculo. Questão: os 3 dias de Maria vão acontecer antes de 29 de setembro. Bem-amado, vocês serão prevenidos, assim como disse Maria, 3 dias antes desses 3 dias, 72 horas antes, de maneira individual e coletiva. Cada ser humano ouvirá, no interior de si mesmo, o anúncio de Maria. Não posso revelar-lhes o anúncio de Maria, mas ele acontecerá 72 horas antes do que é chamado os 3 dias. Agora, quanto à data, obviamente, existem possibilidades vibratórias, para nós arcanjos, como para os diferentes conselhos, conclaves e forças da luz intergaláctica, de irradiar algumas qualidades vibratórias em seu mundo. Mas nós não somos soberanos, ainda pelo momento, de reações da humanidade e da consciência limitada, com relação a este afluxo de ilimitado. Entretanto, na Confederação Intergaláctica, a Divina Maria é hoje soberana do desenrolar do tempo, dentro de sua dimensão. Assim, ela pôde anunciar-lhe seu próprio anúncio para o período compreendido entre o mês de julho e o final de setembro de seu ano. Questão: os 3 dias de catalepsia referir-se-ão ao conjunto da Terra ou somente a alguns indivíduos? Bem-amado, o que é chamado os 3 dias refere-se ao conjunto da humanidade. A capacidade para entrar em catalepsia está ligada à sua própria capacidade para penetrar a unidade. Durante esses 3 dias, os seres despertos estarão em catalepsia, os seres não despertos estarão agitados e correndo em todos os sentidos. Agora, esses 3 dias não são 3 dias de trevas. Isso depende do lugar da Terra onde você se encontrar, cabe a você tirar as conclusões que se impõem. O que foi chamado, em suas profecias ocidentais, de 3 dias de trevas, foi chamado, do outro lado do globo, de 3 dias de luz. Questão: se ninguém conhece a data, tudo isso pode acontecer dentro de 2 dias ou dentro de 1000 anos? Bem-amado, de qual data você fala? Não se pode confundir o anúncio dos 3 dias e a vivência dos 3 dias, com o final desta dimensão, que é outro mecanismo e, efetivamente, para este, ninguém conhece a data nem a hora, mas esta data inscreve-se no máximo de tempo. Esse máximo de tempo não pode ser em nenhum caso de 1000 anos, mas será, no máximo, de 1 ano e 4 meses. Dentro deste período, tudo é possível, desde hoje como até o extremo limite. Efetivamente,
Ninguém conhece a data, mas existem calendários astronômicos e não astrológicos, bem reais e bem concretos, que foram definidos por algumas populações que vocês chamaram de primitivas, que viveram a ascensão há já várias centenas de anos. Esses povos legaram-lhes calendários. Esses calendários foram falsificados em suas datas, do mesmo modo como seu calendário gregoriano foi falsificado. Do mesmo modo, existem reencontros ao nível de seu sistema solar. Esses reencontros inscrevem-se num calendário temporal que vocês veem, isso vocês não podem negar. A influência da irradiação central da galáxia estará em seu apogeu a partir de 15 de agosto de seu ano, durante um pouco mais de um ano. Durante este período, tudo é possível, mas, efetivamente, ninguém conhece a data nem a hora, mas vocês não podem negar, para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, para além mesmo do que nós lhes dizemos, observar o que acontece sobre esta terra. O conjunto de vulcões da Terra está se despertando, o conjunto de oceanos está morrendo, como foi anunciado pelo próprio São João. Os tempos proféticos são os tempos que vocês vivem agora. Eles não são amanhã, eles não são para daqui a 1000 anos, eles são agora. Agora, o final desses tempos não cabe a ninguém, ele resulta unicamente da interação de forças em presença, colocando fim, de maneira definitiva, a esta ilusão. Isso pode ser imediatamente, isso pode ser dentro de algum tempo, mas não num tempo infinito. Questão: as ondas turbulentas de 30 metros estão em relação com as evoluções em curso? Bem-amada, existe certo número de fenômenos novos, em sua matriz, produzindo-se. Acabo de evocar o despertar dos vulcões, acabo de evocar certo número de poluições marinhas e submarinas. Existem inúmeras modificações ocorrendo atualmente nesse sistema solar e não unicamente nesta Terra, colocando fim ao isolamento desse sistema solar nos mundos dissociados, colocando fim, por aí mesmo, às forças gravitacionais e eletromagnéticas tais como vocês as conhecem. Isso está em curso e toca o conjunto de consciências, assim como lhes descreveu um amigo, mas, também, a própria Terra. Assim, a Terra entra no período de expansão dimensional, mas também de expansão de seu raio, tanto físico e material, traduzindo-se por um aumento do raio e da circunferência da Terra, em relação direta com a expansão do núcleo intraterrestre, em relação a ela mesma com as influências trazidas pelo companheiro de seu Sol, chamado, segundo seus cientistas, Nêmesis ou Hercóbulos, segundo os antigos. Questão: Hercóbulo será visto. Bem-amado, Hercóbulos, ou Hercólogos, está visível no céu desde 15 de agosto de 2009. Entretanto, alguns de vocês não podem percebê-lo porque o espectro de irradiação deste planeta, que é um Sol em vias de atrofia, emite no infravermelho. Vocês não podem portanto vê-lo com o olho e sua visão retiniana normal. E vocês não o verão jamais com uma visão retiniana normal. Vocês podem, entretanto, constatar os efeitos que existem sobre esta Terra, como sobre o conjunto de satélites e de planetas desse sistema solar. Questão: qual é a diferença entre Nibiru e Hercóbulos? Não é uma diferença, não é a mesma coisa. Do mesmo modo que existe uma embarcação que foi chamada, por escárnio, Nibiru, chamada assim pelos Anunnaki e por aqueles que falsificaram esse mundo com Yaldabaoth e Lúcifer à sua cabeça. Este planeta não é um planeta, mas uma embarcação de forma esférica, que permitiu a instalação de forças gravitacionais limitantes e aprisionadoras desse mundo, como dentro de 90 outros mundos que foram privados de sua unidade. Essa embarcação foi, desde o ano passado, desviada de sua rota. Existe, em outra parte, outra embarcação, de luz desta vez, autêntica e vibral, chamada ela também Nibiru. Existem, portanto, dois Nibiru profundamente distintos. Isso não é de nosso feito, mas saibam, e assim como o veem nesse mundo, os falsificadores gostam muito de se servir de tudo o que existia para invertê-lo. Assim o foi nas religiões e nas crenças no papel de Cristo, que foram estabelecidas por essas elites que quiseram dominá-los e que os dominam ainda um pouco. Existem, portanto, dois Nibiru ou Nibiru, existe um só Hercóbulos. Não há qualquer laço ou qualquer relação direta entre Hercóbulos, Nibiru e Nibiru. Questão: poderia desenvolver sobre a frase "os últimos serão os primeiros"? Bem-amada, isso pode ser compreendido e interpretado em diferentes níveis. Os primeiros serão os últimos, ao nível vibratório.
De fato, muitos seres humanos viveram a transformação que conduz a viver a unidade, desde já quase 30 anos. Eles são os antigos. E, em contrapartida, hoje, há seres humanos, em número importante, que se despertam e aqueles que se despertam hoje, que são portanto os últimos, são os primeiros, porque eles serão os primeiros a aceder à dimensão nova. Os mais antigos dentre eles são aqueles que estarão encarregados de velar para o estabelecimento das novas regras de vida na nova dimensão. Eles serão portanto chamados para se agruparem e para viverem em reagrupamentos no tempo ulterior, a fim de recolher e de acolher os diferentes ensinamentos ligados às novas vibrações da luz nas dimensões unificadas. Questão: a Bíblia disse que Satã seria acorrentado por 1000 anos e depois liberado. O que é isso? Bem-amada, isso é uma visão bem literal do que escreveu São João. O bem-amado Sri Aurobindo perfeitamente definiu que esses escritos eram, antes de tudo, vibratórios. Obviamente, eles esclarecem-se, assim como todas essas profecias, a partir do momento e somente a partir do momento em que os eventos anunciados realizam-se, e não antes. Antes, trata-se de pura especulação. Assim foi sempre para todos os anúncios proféticos realizados pelos mensageiros. Enquanto o anúncio não é realizado, ele não pode ser compreendido e integrado. Assim, portanto, querer estabelecer um reino de 1000 anos, trata-se de uma alegoria ou de uma duração temporal, enquanto vocês vão para o final dos tempos tal como o definiu. Não existe portanto interesse a discriminar esta frase no mental, para tentar compreender o que vai acontecer-lhes. Assim como disse um amigo, e cada vez mais insistiremos, nós, arcanjos, como o conjunto de estrelas de Maria, como o conjunto do conclave ou das forças intergalácticas da luz, nós os recentramos cada vez mais na vibração que chega, hoje, a vocês, porque somente nesse nível encontra-se a solução. Todo o resto apenas os faz afastarem-se e os afastará cada vez mais. Em suas vidas, o que, até agora, podia dar sentido e permitia-lhes definirem-se com relação a crenças, com relação a esses textos, com relação a religiões, perderá todo o sentido e toda a direção nas semanas que vêm. Cabe a vocês saberem se querem estabelecer-se dentro do novo ou permanecer no antigo. Questão: o que aconselharia a alguém que se encontra em dificuldade em seu trabalho? Bem-amado, não me cabe definir a conduta de cada um. Cada um deve tomar, hoje, em função do que vive e sente no mais profundo de sua alma, de suas células, o que é bom para si. Obviamente, existem noções temporais, como você vê, que vêm chocar o desenrolar habitual de suas vidas. A questão poderia ser repetida ao infinito. Assim, por exemplo, é a mesma questão para um jovem que começa os estudos hoje. Que vão tornar-se seus estudos quando esse mundo é chamado a desaparecer. Aí também, é um problema de consciência. Vocês devem se deixar guiar por sua própria consciência e não por considerações materiais, financeiras, em relação com os modos habituais de funcionamento da consciência limitada. Cada um deve encontrar sua própria estrada, em função de seus sentidos vibratórios, em função de sua própria consciência e, cada vez menos, em função de crenças, da sociedade ou suas. Mas cada resposta é adaptada ao seu próprio nível de consciência. Não existe resposta, portanto, absoluta, mas existem apenas respostas relativas, diferentes em função de cada indivíduo e de cada caminho. Questão: o que significa o fato de sentir uma queimação no nível da testa ou atrás da cabeça? Bem-amado, isso participa do estabelecimento dos 12 pontos da coroa radiante da cabeça. Ao nível da coroa radiante da cabeça, existem zonas precisas, em relação com os pontos que entram em atividade vibratória. Alguns deles lhe são conhecidos, outros lhe serão desvendados e percebidos durante seu verão, inverno no hemisfério sul. Cada um desses pontos tem uma função espiritual, em relação com um atributo espiritual. Cada ponto vibratório está em relação, também, com um de seus órgãos físicos. Assim, os pontos de calor que existem, em relação com a parte traseira do crânio, estão diretamente ligados ao ponto chamado, por mim mesmo, ômega, ou seja, o fim.
Este ômega está diretamente religado, também, ao seu cerebelo e à capacidade desse cerebelo para ser o retransmissor da consciência e, portanto, para fazer desaparecer, em suas estruturas e em sua consciência, todas as influências inconscientes, denominadas crenças inconscientes, que construíram e constroem sua vida, sem colocar-lhes questões. Esses pontos revelar-se-ão, progressivamente, durante seu verão, inverno no hemisfério sul. Assim como isso foi dito, não lhes cabe, pelo momento, conhecer as funções, mas viver a vibração e as sensações. Isso é o mais importante para o estabelecimento das funções espirituais em relação com esses pontos. Não é a explicação que criará a função, mas, sim, a vibração que ativará a função. Aos 3 dimensões, 12 de junho de 2010. Transcrição: Zuma Peixinho. Versão do francês: Célia G. Mensagem atemporal.